Pessoal, vamos agora para a nossa 39º quesito. Olha lá. Indique a capacidade máxima de corrente de cada uma dessas tomadas, que são as tomadas TUG e TUI, né? Então eu falei no vídeo anterior que a tomada TUG, né, ela suporta uma corrente menor ou igual a 10 amperes, e temos a TUI que suporta a corrente de até 20 amperes. Tem uma diferença entre elas, é bom vocês, até se quiserem, podem pesquisar, dar uma olhada. A TUI são sempre tomadas maiores, certo? Os pinos também, macho, também são maiores também para encaixar. E essas tomadas TUI, por exemplo, são tomadas de uso específico, certo? Como assim? Tomadas, se você quiser usar um ar-condicionado, uma tomada TUI que você vai usar para uma máquina de lavar. Você pode ver que alguns equipamentos vêm com as tomadas diferentes. Então, os pinos do macho são maiores, mais grossos, como também a tomada fêmea. A TUG não, são tomadas normais que a gente usa para televisão, liquidificadores, entendeu? São ventilador, são tomadas de corrente um pouco mais baixa, ok? Vamos agora para o nosso 40º quesito, 40. Vamos lá. Veja, quando um diodo retificador da fonte de alimentação entra em curto ou semicurto, qual o componente que será danificado na fonte de alimentação? Então está dizendo um defeito interessante, né? Se o diodo da fonte, aquele, entrar em curto, o que é que vai provocar? Pessoal, olha só, o diodo retificador, a gente sabe que ele conduz a corrente em um único sentido, é a definição universal, que é importante que vocês aprendam, que esse diodo retificador, ele pode trabalhar transformando a tensão alternada em contínua. Essa é a função dele. Mas se ele entrar em curto, certo? Vai passar a ser, quem em curto está lembrado, que é o componente que trabalha como um fio. Então ele recebendo a C de um lado, vai passar a C para outro e vai levar para os capacitores eletrolíticos, que têm polaridade. O que é que vai acontecer? Curto ou semicurto? Porque o semicurto é a resistência um pouco mais baixa, mas vai passar a C. Não é isso que a gente aprendeu? Então vai passar a ser para o eletrolítico. Vai provocar uma corrente, pessoal, elevadíssima no circuito, gerando que queime o fusível da linha de AC, o fusível de entrada de AC, certo? Então, quase todas as vezes você vê o fusível queimado de AC de um equipamento eletrônico qualquer, seja computador, televisor, ar-condicionado, no-break, qualquer um desses, você já pensa logo, puxa, pode ser os diodos retificadores da fonte que estejam em curto ou semicurto. Ok? Vamos agora para o nosso 41º quesito. Indique as duas simbologias usadas para o fusível. Olha, as duas simbologias usadas para o fusível vai ser bastante simples, pessoal. Vocês estão tendo aí, olha, a simbologia do fusível, certo? Vocês podem ver a simbologia, a primeira simbologia, essa daí, olha, tá vendo? Uma simbologia e temos essa outra simbologia aí que vocês estão vendo. São as duas simbologias mais usadas para o fusível, certo? A gente vai encontrar sempre nos esquemas eletrônicos, ok? Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver o nosso 42º quesito, que é o 42. Vamos lá. Qual a área de seção transversal mínima, certo, do fio do cabo de iluminação, certo, da rede elétrica comercial e industrial, conhecido como bitola do fio? Qual a área de seção transversal mínima do fio do cabo de iluminação? Então, pessoal, quando você vai trocar a iluminação da sua casa, ou vai construir, né, o pessoal de edificação aí, alguma coisa, o cabo de iluminação mínima é 1,5 milímetros quadrados. Alguns alunos perguntaram, professor, eu posso botar 2,5? Pode usar 2,5. Às vezes está sobrando. Teve um caso meu que eu estava sobrando um fio de 2,5, sobrou, e aí eu ia comprar, para não comprar, não perder o fio de 2,5, usei o fio de 2,5. Pode ser nenhum problema, entendeu? Mas pela NBR 5410, que é a norma técnica, o mínimo que você pode usar é um fio de 1,5 milímetros quadrados, que é a área de seção transversal ou bitola. Ok? Vamos agora para o nosso 43º quesito, ou 43. Vamos lá, 43. Indique duas funções básicas para um capacitor em um circuito elétrico e eletrônico. Indique duas funções básicas para o capacitor em um circuito elétrico e eletrônico.
só duas funções para o capacitor por enquanto, certo? No decorrer do curso, a gente vai dando outras funções a vocês. As duas funções básicas, pessoal, é o seguinte: o capacitor tem a finalidade e a função de armazenar energia por um determinado período de tempo. Então, ele vai armazenar por um determinado tempo. A gente vai ligar ele no circuito, ele armazena como se fosse uma bateria, mas é por um tempo. Daqui um pouquinho de tempo, alguns minutos ou segundos, dependendo da sua capacitância, da sua capacidade, ele vai ficar zero volts. Mas ele, por um tempo ele armazena, é como se fosse um tanque d'água, ele armazena energia por um determinado tempo, certo? Essa é uma função. A outra função, pessoal, que os capacitores, vocês vão aprender, eles poderão trabalhar como filtros de determinadas frequências. Então, o capacitor, ele vai ser filtros, podendo ser filtros para baixa frequência, BF, ou para alta frequência. A gente vai usar muitos esses filtros nos circuitos eletrônicos. Vocês vão ver os capacitores trabalhando como filtros de frequência. Ok? Vejamos agora o 44º quesito, ou 44. Olha lá, vamos lá. 22º. Indique as unidades de medida. Indique as unidades de medida. Então, tem lá, letra A, tensão elétrica. Tensão elétrica, a unidade de medidas é qual, pessoal? Volt, certo? Letra B, corrente elétrica. A corrente elétrica, qual a unidade de medida? Ampere, certo? Que é a letra, você pode usar a letra I como corrente elétrica. Potência elétrica, qual a unidade de medida? É exatamente qual poderá ser dada como watts, o W, watts. E resistência elétrica, a unidade de medida vai ser qual? Ohm, ou R, ou então a letrinha, o símbolozinho da letra ômega, que é uma letra grega, ok? E vamos agora para o 45º quesito, que será: qual a função do resistor em um circuito elétrico ou eletrônico? A gente já repetiu esse quesito, pessoal. Qual a função do resistor em um circuito elétrico ou eletrônico? Por que colocamos novamente no exercício? É para você estar lembrado do que é, porque é muito importante. Alguns quesitos vocês vão ver que vão repetir no decorrer do tempo, que é para você saber. Você já sabe decorado? Então, vamos lá. A função do resistor é se opor ou dificultar o quê? A passagem da corrente elétrica, provocando uma queda de tensão para a carga, vírgula, isso só ocorre em um circuito fechado, vírgula, nesse momento que ele está conduzindo, ele aquece, né? Ele aquece, e vírgula, e caso não exista corrente elétrica, o que é que vai acontecer? O resistor não trabalha e aí ele não provoca a queda de tensão. Ok, pessoal? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.